Graça e paz, saúde a todos, Deus abençoe a todos. Vamos para mais um vídeo. Um texto que eu gostaria de compartilhar está no Evangelho de João, né? No capítulo 11. Ontem, esses dias, e várias vezes, eu já ouvi alguns pregadores, alguns homens, algumas mulheres de Deus falando sobre a ressurreição de Lázaro, né? É um texto muito conhecido e eu quero que você anote, você guarde aí, sobre a ressurreição de Lázaro. E esse é um texto que você vai ler e com certeza você vai se recordar do que eu vou estar falando hoje, né? Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Depois compartilhe essa mensagem, tá bom? Um beijo grande. A morte de Lázaro. Todo mundo sabe, todo mundo já conhece, muitas pessoas, muitos pregadores, e não vai ser agora que vão parar de falar desse milagre, onde Jesus era recepcionado na casa de Lázaro, e na sua caminhada chegou a notícia que seu amigo Lázaro, né, havia falecido. E Marta e Maria interpelaram Jesus, questionaram Jesus: poxa, se o senhor estivesse aqui, talvez ele não tivesse morrido. Deixa quieto, já tem 4 dias que ele morreu, não mexe não que ele já está fedendo. E nós conhecemos essa história que está no capítulo 11, né? E Jesus manda remover a pedra, Jesus manda ele sair para fora. E Jesus chorou, esse texto especificamente fala que Jesus chorou, né? Esse texto no Evangelho de João. E realmente chorou porque era um amigo que hospedava, que não deixava faltar nada. E Jesus, homem, né, tinha um sentimento por um amigo. E eu já preguei sobre isso, já falei sobre isso. Um homem chorar por outro homem, né? Se não for amor de Deus, não tem outra explicação. Você chorar por outro homem. Ah, pastor, mas tem pessoas que... Não, eu digo a atitude. A atitude, né? Amor não é um sentimento, são atitudes. Então, a lágrima desceu nos olhos porque ele sabia que ele ia rever o amigo, né? Ia ter uma nova oportunidade e conversar, né? E outras coisas mais. Mas o que eu quero, né? O que Deus colocou no meu coração a respeito desse texto, a respeito da ressurreição de Lázaro, do fato de remover a pedra, do fato de Lázaro ter ouvido a voz do Senhor e ele se encontrava envolvido em faixas, amarrado, né? Ele já tinha sido preparado, né, para o sepultamento naquela época. Fazia um unguento e depois enfaixava a pessoa toda. E na sepultura era colocada uma pedra, né? Então eu creio que quando Jesus chamou Lázaro, ele até ouviu, mas tinha algumas coisas que estavam impedindo dele vir para fora, né? E uma delas era a pedra, que nós já conhecemos esse texto, capítulo 11, aí você vai ver a narrativa aí dos acontecimentos, né? E é isso, né? Ser removido alguma coisa que está impedindo de você caminhar, removido aquilo que estava impedindo de você ouvir, removendo ou removido aquilo que impede de você ver. E por que eu estou de ouvir? Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida ela é movida e ela é regida por Deus e pela fé. Hebreus capítulo 11 fala que a certeza é a convicção, isso é a fé, né? Então, nós podemos ver, ouvir, sentir, né? E falar. Eu até escrevi aqui, né? Ver, sentir e caminhar, né? Ir de encontro à bênção, encontro ao milagre, encontro à solução dos seus problemas, né? O que nós aprendemos com isso? Talvez você me pergunte. Nessa história aqui, nessa narrativa de Lázaro, nós vimos que Lázaro realmente faleceu e ele foi ressuscitado por Jesus. Mas o que nós aprendemos na família de Lázaro, preste atenção nisso, a família de Lázaro, inclusive Lázaro, eles assistiram, eles viram com seus próprios olhos milagres que Jesus fez.
Eles ouviram muitos milagres sem estar presente. Então eles viram, eles ouviram, eles sentiram. Sabe o que é sentir a presença do Senhor chegar? Talvez você esteja aí, caramba, que palavra. Você sente a presença, você sente um toque do Espírito Santo de Deus falando sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Isso é sentir. Pastor, me dá um exemplo. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Se eu ao menos o tocar, se ao menos eu tocar em Jesus, eu creio que você é curada. E Jesus, no meio da multidão, falou, alguém me tocou. Sentiu que alguém tocou nele com fé e saiu um milagre, a virtude de Jesus, onde curou aquela mulher. Isso é sentir. Me dá outro exemplo, pastor, porque só a mulher do fluxo de sangue, os cegos que se colocavam no caminho de Jesus, eles não enxergavam. Eles ouviam que Jesus ia passar e eles pediram para ir até aquele lugar, para alguém colocasse, ou foram até um lugar onde possivelmente Jesus ia passar. Possivelmente. Mas quando eles ouviram que Jesus estava passando, ouviram o alvoroço, eles começaram a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha só, eles não viram, eles não enxergaram os milagres. Eles ouviram falar de Jesus, sentiram a presença de Jesus e começaram a clamar. Então, sentir, ouvir, ir até Jesus, esse é outro detalhe, né? Jesus, ele tinha um foco, era a cruz, né? Jesus tinha um alvo, um caminho a perseguir, a percorrer, né? E prosseguir de uma forma que as pessoas já chegando e as coisas iam acontecendo, os milagres iam acontecendo. E aí um camarada, né? De nome Zaqueu, de estatura menor, que não seria notado no meio da multidão, ele teve uma ideia. Eu vou subir numa árvore, vai que Jesus me veja. Pelo menos eu conseguir ver Jesus e talvez minha vida mude, né? Então, as pessoas iam até Jesus, se movimentavam ao caminho de Jesus. Eles se colocavam ao caminho onde Jesus passaria. Então eles viam, eles enxergavam, eles ouviam, eles sentiam a presença e criam um chamado. Os discípulos, quando foram chamados, eles não tinham visto milagre nenhum ainda. Mas as coisas foram acontecendo que eles viram, ouviram, sentiram, receberam ordens, foram discipulados, porque eles tinham uma promessa da vinda do Messias. E quando Jesus aparece para eles, não duvidaram, seguiram a Cristo. Aquilo que estava impedindo de pregar o Evangelho, de ver os milagres acontecer, sabe, foi desatado, saiu aquela barreira, saiu aquela pedra. Pastor, está ficando muito longo, está deixando muito maluco isso. Eu quero que você entenda, é a palavra de cura, a palavra que é uma promessa sobre a sua vida, a palavra que Jesus cura e liberta, o caminho, a verdade e a vida, ela se cumpre. Com certeza absoluta. Se cumpriu na vida dos discípulos, se cumpriu na vida daquelas pessoas que foram até ele, se cumpriram na vida daqueles que até fizeram dúvidas a respeito disso, através de uma palavra. Lembra da história de Lázaro? Uma palavra. Lázaro, sai para fora. Lázaro se esforçou e depois ele foi ajudado porque ele estava envolvido em meio de faixas. Foi retirada a pedra, né? E Lázaro saiu para fora. Uma palavra, apenas uma palavra. O cego gritou, apenas uma palavra e ele foi curado. Apenas um toque e aquela mulher foi curada. Apenas uma atitude e Jesus viu o camarada
em cima de uma árvore. Às vezes nós precisamos tomar algumas atitudes. Preste muita atenção nisso. Às vezes você precisa tomar uma simples atitude para que o milagre chegue na sua casa, para que o milagre chegue na sua vida. E a atitude, filho, filha, é através da palavra de Deus. Deus já deu uma palavra sobre a sua vida. Só basta você crer e tomar essa atitude. Saia para fora, não tenha medo. Deus quer mudar a sua história. Jesus quer curar. Eu creio. Tá bom? Que Deus possa ter falado ao seu coração. Preste muita atenção nisso. E os milagres, pastores? Os milagres são fatos que acontecem e acompanham aqueles que creem em Jesus. Eu creio que o milagre vai chegar na sua casa. Eu creio. Pastor, mas está te acompanhando isso? Filho, a toda honra e toda glória a Deus. Não é o pastor João, pastor Rogério, pastor A, B, C, não importa. Toda honra e toda glória a Deus. Eu creio que o milagre chega na sua casa. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo grande. Compartilhe aí com os amados. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos.